Olá, queridos alunos e alunas do curso de graduação em Teologia. Nós voltamos para a quarta aula conceitual da nossa disciplina Estudos da Religião. E voltamos para fazermos e apresentarmos para vocês alguns temas muito específicos dentro dessa área que nós estamos estudando, dos estudos da religião. Na unidade de hoje, nós estaremos trabalhando o tema As Ciências da Religião. E dentro desse tema As Ciências da Religião, estaremos discutindo o envolvimento de algumas outras ciências que colaboram através da sua metodologia, do seu referencial teórico, inclusive, para auxiliar as reflexões sobre o estudo das religiões. Os objetivos, então, da nossa aula de hoje: conceituar a diferença entre o estudo científico da religião e o das religiões, qual é a diferença dos termos, compreender a contribuição das ciências humanas e sociais para o estudo da religião, tem muita importância, conhecer alguns dos estudos das religiões, distinguir os métodos de interpretação social da religião e avaliar o lugar da teologia nesse debate dos estudos das religiões. Esse, portanto, são os nossos objetivos para a nossa aula, essa aula conceitual, a quarta aula da nossa disciplina Estudos da Religião. E a gente já começa com o nosso primeiro tópico, que é estudo da religião ou das religiões. O que é que nós devemos nos prender? Vamos estudar a religião, vamos estudar as religiões, vamos fazer estudo ou estudos. Então, é uma miscelânea de informações que a gente tem quando trabalhamos com essa questão das ciências da religião, ou da ciência da religião, ou das religiões, o estudo e etc. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui esses detalhes. A gente viu na aula conceitual anterior a questão da abordagem fenomenológica, e há uma crítica muito forte que é feita contra esse tipo de abordagem da fenomenologia. E para esses que criticam esta abordagem fenomenológica, não há nenhuma possibilidade de você estudar a religião se você não tiver o auxílio das outras ciências humanas e sociais. Ou seja, afirmar as ciências da religião, como uma disciplina autônoma, também tem muito a ver com a sua emancipação da própria teologia. Ou seja, você não irá usar referenciais da teologia para trabalhar o método das ciências da religião. E vai aproveitar, é claro, o método das outras ciências humanas e ciências sociais. E essa discussão, então, ela já tem um debate já muito longo na academia, já há muito tempo, que se debate essa questão do uso, da apropriação da metodologia de outras ciências e também romper com alguns pressupostos da própria teologia. Então, a gente tem aqui algumas questões que nós colocaremos nesse tópico. Primeiro, algumas nomenclaturas. Por exemplo, estudo da religião, eu uso estudo no singular, religião no singular. Eu tenho estudos da religião, estudos no plural, religião no singular. Eu tenho também estudos das religiões, plural e plural. E tenho estudo das religiões, estudo no singular, religiões no plural. Então, esses títulos são discutidos na academia e para que tenhamos uma definição homogênea desses títulos, nós vamos ver o que cada um deles representa e vamos afirmar aqui para você qual é a definição etimológica que nós estamos usando no nosso curso. Então, a gente começa pelo primeiro dele, que é o estudo da religião. Veja que eu tenho estudo singular, religião singular. O uso dessa frase, ou desse termo, estudo da religião, ele possui uma intenção totalizante e, ao mesmo tempo, também pluridisciplinar. Então, quando esse termo é usado, perceba-se que ele tem logo uma intenção totalizante e também é utilizado de forma pluridisciplinar.
E esse pluridisciplinar é a partir das várias disciplinas que investigam o que nós chamamos de fenômeno religioso. E com isso ajuda a organizar um campo disciplinar do estudo das religiões. O estudo da religião possui uma estrutura aberta e uma estrutura dinâmica que dá a devida autonomia e a devida singularidade ao que nós chamamos de estudo da religião. Veja que eu estou usando estudo no singular, estou usando religião também no singular. A interdisciplinariedade é a chave das elaborações teóricas que utilizam esse referencial, ou utilizam esse termo, estudo da religião. Vocês vão perceber que não há uma definição clara, né, de qual termo é melhor usado. Estou apontando aqui alguns desses termos para que vocês possam entender dentro dos conceitos que nós estamos querendo passar para vocês aqui, e provavelmente na aula ao vivo ficará mais fácil de você compreender a nossa abordagem. A outra frase está na nossa tela, estudos das religiões. Perceba que eu estou usando estudos no plural, religião ou religiões no plural. Essa opção tem a ver com o pluralismo metodológico e aquela impossibilidade que eu tenho de reduzi-lo a um denominador comum. Então, eu tenho vários estudos e várias religiões. Então, eu tenho uma coisa muito ampla, né? Uma pluralidade nesse sentido de metodologias, estudos das religiões. Um objeto que é plural, o objeto de estudo, a religião, não há uma única religião, então há várias religiões, então a opção é mostrar a pluralidade e a diversidade desse meu objeto. E ao mesmo tempo, também a dificuldade que se tem para se construir uma unidade metodológica, acadêmica, em cima de um determinado tipo de estudo. Por isso, eu não tenho um estudo das religiões, eu teria estudos das religiões. E aí, as diversas formas de estudos, né? Estudos empíricos, estudos históricos, estudos sociais da religião, teríamos várias dessas hipóteses. Uma terceira hipótese e um terceiro termo muito utilizado e que preferencialmente no nosso curso nós estamos utilizando este termo, como nós já falamos na primeira aula conceitual que nós tivemos, estudos da religião. Eu tenho estudos no plural, mostrando aí a pluralidade, a diversidade, e por outro lado eu tenho a expressão religião no singular. Eu não uso religiões, estou usando apenas religião. Esse termo, por que a opção por utilizar esse termo, professor? A opção por utilizar estudos da religião é simplesmente para se enquadrar dentro daquilo que é utilizado na academia brasileira. As universidades e centros universitários que oferecem a disciplina de ciências da religião e que têm nos seus programas os estudos da religião, preferem a utilização desse termo assim como eu estou falando. Estudos no plural e religião no seu singular. Então, formo desse jeito, eu tenho um termo que é muito reconhecido, muito utilizado pela academia brasileira, por várias universidades que têm o curso de ciências da religião, por universidades que dialogam com pós-graduação, principalmente na área de teologia, mas voltada para as ciências da religião. Esses programas, como eu disse, eles têm algo muito em comum, né? Que é, primeiro, a interdisciplinariedade, por isso que é estudos, por isso que é ciências. Então, eu tenho a interdisciplinariedade muito forte, a multidisciplinariedade também e o diálogo entre várias áreas de estudo. Por isso, esses programas têm uma coisa muito em comum. Eles investigam o fenômeno religioso a partir da sua
universalidade. Por isso, a opção para usar religião no singular. Então percebam que o termo religião no singular, ele está sendo justificado pela universalidade desse fenômeno religioso. Claro que ao utilizar o termo religião no singular, eu não estou descaracterizando o que cada religião tem de si, de singular, né? A singularidade de cada religião. Eu não estou querendo abarcar aqui todas as religiões em uma única, ou dizer que o cristianismo é a única religião, etc. Não, mas entender o termo religião como um fenômeno que é universalizante, embora se manifeste de formas muito diversas em vários setores, em vários momentos. Também mantendo o cuidado, né, para não utilizar as categorias da fenomenologia e também ter o cuidado para realizar o debate da teologia. A teologia usa muito a fenomenologia, então não utilizar esses conceitos para não entrar num debate muito forte com a teologia e perder aí a validade científica na construção desse termo. Então, muito claro aqui para vocês o termo que nós estamos usando, estudos da religião. Dito isso, a gente pode passar então para o nosso segundo tópico da nossa aula conceitual de hoje, a contribuição de Max Weber para o estudo da religião. Esse é o nosso segundo tópico. Qual é a contribuição, por que a contribuição do Max Weber, este sociólogo, para o estudo da religião? Nós vimos nas aulas anteriores que vários sociólogos, psicanalistas inclusive, como Freud, como Jung, eles têm uma contribuição muito forte para o estudo da religião, ou estudo das religiões. Nós vimos, por exemplo, as contribuições do Emile Durkheim, a religião tendo uma função social. Nós vimos também a crítica que é feita à religião pelo Karl Marx e a alienação que ele prega, que a religião produz em nós uma alienação. Ou seja, não há como desconsiderarmos a importância das ciências humanas e sociais no diálogo com as ciências da religião. E se estamos trazendo as ciências humanas e sociais para o diálogo nos estudos da religião, nós não podemos desconsiderar a presença do sociólogo alemão Max Weber. O Max Weber, ele viveu entre 1864 a 1920. E o Weber é, sem dúvida nenhuma, dentro dos estudos daquilo que chamamos de sociologia da religião, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, um grande intérprete da questão do fenômeno religioso para entender a questão da cultura. O Weber, através de uma obra-prima que ele tem, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele conseguirá fazer essa interpretação de como é que a religião ela se imiscui na cultura popular, né? Por quê? Porque o pensamento de Weber, desse sociólogo, Max Weber, ele está relacionado com o sentido da ação humana. Para Weber, é possível conhecer um fenômeno social, e a religião é um fenômeno social para ele, a partir da extração do conteúdo simbólico da ação humana ou das ações dos indivíduos. Em outras palavras, o fenômeno religioso pode ser compreendido a partir do estudo que eu tenho das ações, a ação individual e das ações da própria sociedade. O Weber vai frisar muito bem, e é importante a gente recuperar isso, né? Vocês provavelmente estudaram ou vão estudar isso na disciplina de estudos, de ciências humanas e sociais, né? Nessa disciplina vocês vão estudar um pouco melhor essa questão, mas para o Weber, um sentido do objeto de estudo, por exemplo, o sentido do fenômeno religioso, ele não está, obviamente, no fenômeno em si.
mas ele está nas pessoas que trocam, que usam esse fenômeno religioso, que se relacionam com esse fenômeno religioso. É a famosa teoria da ação humana do Weber. Ou seja, o sentido do objeto não está no objeto em si, mas está no uso que os seres humanos fazem desse objeto. Está nas trocas que os seres humanos fazem desse objeto, produzindo assim um sentido ou produzindo vários sentidos, é possível. Dessa forma, já que nós sabemos que a religião é um dos principais modos pelos quais o ser humano atribui o seu sentido ao mundo, fazer uma sociologia de uma sociedade implica também em conhecer, de forma geral, a sua religião. Ou seja, é importante fazer a sociologia da religião. Essa é a importância da contribuição do Max Weber. E, da mesma forma, de forma até recíproca, fazer sociologia da religião implica também em fazer outras sociologias, porque as religiões são parte dessas sociedades globais e, principalmente, por surgirem no meio dessas sociedades globais, elas precisam receber também e terem uma interdisciplinaridade com outras sociologias, né? E essa é uma importância muito grande do pensamento weberiano. O conceito importante de Weber para os estudos do fenômeno religioso é o conceito de desencantamento do mundo. Esse conceito está presente em várias obras do Weber e é muito diferente do conceito de secularização. Para que vocês entendam o conceito, desencanto do mundo não é secularização. Há muitas pessoas que leem as obras do Weber e a interpretação que o Weber faz da religião e partem do princípio de que o Weber está trabalhando com a questão da secularização. Mas, na verdade, o Weber nem usa a expressão secularização. Essa é uma expressão dada, inclusive, pela teologia para o pensamento weberiano. O Weber está preocupado e trabalha de forma mais preocupada com este conceito de desencanto do mundo. O Flávio Pierucci, que é um grande intérprete das obras do Weber, é um autor, um sociólogo, um filósofo brasileiro e autor e intérprete das obras do Weber, ele destaca que nas obras do Weber, desencanto do mundo tem uma ideia e secularização é um outro processo. Para ele, para o Pierucci, o Weber está dizendo que o desencantamento do mundo, ele ocorre justamente em sociedades que são profundamente religiosas. E o desencantamento do mundo é um processo religioso, porque são as religiões éticas que operam e eliminam a chamada magia como meio da salvação. Em outras palavras, o que seria o desencantamento do mundo? O desencantamento do mundo, na ideia weberiana, e ele é um termo religioso, ou seja, essencialmente religioso, é você trocar a magia da salvação por uma ética de vida. E essa ética de vida é que demonstra você ser salvo ou não. Toda aquela magia, e eu estou usando magia aqui entre aspas para que você entenda, não é a magia do Fraser, que a gente estudou aqui na aula passada, mas toda essa magia da salvação, por exemplo, e aí vamos pegar aqui o cristianismo, né? Há um elemento, segundo esses autores, mágico, quando você discute a questão da salvação. Para o protestantismo, que o Weber vai estudar no final do século XIX, começo do século XX, esse protestantismo, ou esse cristianismo reformado, ele teria se desencantado com o mundo, ou perdido essa magia da salvação e, por outro lado, teria ido para uma dimensão ética de vida, uma ascese intramundana, inclusive. Ou seja, eu preciso ter uma vida santa, eu preciso ter uma vida melhor nesse mundo, uma vida ética, porque é isso que vai me garantir a própria salvação. A salvação, na verdade, não está lá no porvir, a salvação está aqui. Perde-se, então, essa magia da salvação, que corresponde, inclusive, à magia de um céu, à magia de um inferno e etc.
Esse é o conceito de desencantamento do mundo nos estudos da religião, principalmente no viés sociológico do Max Weber. Já o sentido de secularização, perceba que é totalmente diferente. O sentido de secularização, ele se relaciona com o abandono ou com a perda da própria religião. Portanto, são coisas diferentes. Secularização é uma coisa, desencantamento do mundo é outra para o Max Weber. E esses dois termos, e principalmente o desencantamento do mundo, vão estar presentes muito fortes no trabalho que ele faz, no diálogo que ele empreende para entender ou para interpretar a função social que desempenhou o protestantismo na sociedade europeia e depois também na sociedade norte-americana. Dentro desse conceito, para o Max Weber, e por isso ele tem uma importância muito grande para os estudos da religião, a religião seria muito mais do que um sistema de crenças, E ela extrapola essa questão do sistema de crenças. Por quê? Porque dependendo do momento histórico, dependendo do contexto social, dependendo dos valores culturais que estão vigentes, você tem várias configurações do religioso. O religioso passa a ter várias configurações. Por isso, o Weber vai trabalhar essas questões que levam em conta o momento histórico, levam em conta o contexto social, levam em conta também os valores culturais vigentes. Como eu falei, o marco principal da obra weberiana está no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É uma obra lançada entre 1904 e ela concluída em 1905. Aliás, se você ainda não tem o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, compre e leia. Ela é profundamente importante para que você entenda a forma do Max Weber pensar e desenvolver o seu raciocínio no estudo de um fenômeno religioso, nesse caso, o protestantismo. Veja que nesse livro, o Weber vai tratar das forças que motivaram o desenvolvimento do capitalismo moderno. E esse capitalismo moderno recebe essas forças e se expande de uma forma maravilhosa. E o Weber vai trabalhar isso. Ele não está preocupado, por exemplo, para querer saber de onde veio o capital, de onde vieram as grandes quantias que formam o capital. Ele não está preocupado com isso. Mas, na sua análise, ele está preocupado exatamente com o que ele chama de espírito do capitalismo. E o espírito do capitalismo, algo cultural, tem muito a ver, ou deve muito, à questão da ética protestante. Ou seja, o desenvolvimento do capitalismo está ligado a uma ética protestante que é uma ética desencantada, é uma ética que perdeu a mágica, é uma ética que não está preocupada com o porvir, mas é uma ética que está preocupada com o aqui e agora. E o Weber trabalha muito essa questão. Para ele, essa ética protestante foi um dos principais fatores para o desenvolvimento do capitalismo. Para encerrar esse tópico, e a gente vai discutir isso melhor nas aulas ao vivo, também não podemos dizer que o Weber está afirmando que foi o protestantismo que fez com que o capitalismo se estruturasse como ele é. Verdadeiramente não é isso que o Weber está dizendo. Ele está fazendo uma análise sociológica do fenômeno da religião, entendendo que a ética protestante influenciou em muito o desenvolvimento de uma cultura capitalista, do que ele chama de espírito capitalista. Dentro das ciências humanas e sociais que discutem o fenômeno religioso, que estudam o fenômeno religioso, nós temos a história da religião. A história da religião é uma metodologia para estudar o fenômeno da religião a partir dos pressupostos utilizados pela história. Então, vamos ver aqui alguns pontos a respeito disso. A história da religião, ela se torna uma disciplina acadêmica se dividindo em duas vertentes. A primeira, a ciência da religião histórica, ou precisamente história da religião, e depois a ciência da religião comparativa, ou em outros termos, as chamadas religiões comparadas. Essa divisão na história foi proposta pelo Joachim Wahl em 1924,
né? Eu falei na última aula conceitual que a gente ia falar um pouquinho mais do Joaquim Vah. Estamos apresentando a você essa divisão que ele fez no âmbito da história. Claro que ele não está criando duas disciplinas autônomas, não. Ele está está oferecendo duas subdivisões do que ele chamava no momento de ciência da religião, ou ciências da religião. Ao criar uma história, uma ciência histórica da religião, ou uma ciência das religiões comparadas, ele está criando duas subdivisões da própria ciência da religião. Mas, ao utilizar o método histórico, né, o método crítico histórico, essa disciplina vai se desenvolver até de forma autônoma em muitos campos de investigação. A história da religião, ela tem como fundamento principal uma descrição, ou descrever os desenvolvimentos históricos de uma determinada religião ou de diversas religiões. E ela estuda, portanto, os componentes do credo religioso, ou de determinado credo religioso. Ela estuda as suas doutrinas, ela estuda as suas práticas de fé, os seus costumes, a sua forma de organização, a formação das tradições dentro da própria religião e a relação dessa tradição com outras tradições, né? Um exemplo, dentro do cristianismo existe uma tradição judaica, uma raiz judaica dentro do cristianismo que é muito forte. Então, a história da religião procura trabalhar essas questões. A mesma coisa acontece dentro do islamismo. É inegável, nós não podemos negar que existe uma tradição judaica dentro do próprio islamismo. Claro que ela está colocada de outra forma, mas existe um princípio de tradição judaica dentro do próprio islamismo. A história da religião, portanto, se preocupa com essas observações. E aí tem um ponto importante, porque para fazer essas análises, para fazer essas descrições, a história da religião, ela se vale dos métodos históricos críticos, né? E vai procurar apoio, sem dúvida, em outras ciências afins. Ela trabalha muito próximo da sociologia, trabalha muito próximo da psicologia, da etnologia, da antropologia e da arqueologia. Então, ela recupera o método de trabalho, e os métodos históricos críticos de trabalho dessas outras disciplinas. A investigação histórica, nesse caso, pode se dar de uma forma geral, ou seja, o pesquisador tem a liberdade de contemplar e descrever a totalidade das religiões na sua dimensão histórica. Então, essa é uma possibilidade, estudar o fenômeno religioso de forma geral. Mas também, dentro da história das religiões, o pesquisador pode se especializar em uma determinada religião. E especializando-se nesta determinada religião, ele vai expor toda a trajetória dessa religião no tempo e no espaço. Além disso, ele pode também valer-se de um elemento que é singular, né, dentro de uma determinada religião e tratar o seu desenvolvimento histórico. Um exemplo, né? Vamos tratar a questão da ausência das mulheres no cristianismo, né? Nos cargos nos postos de liderança das igrejas cristãs, na história. Então a história vai recuperar esse episódio, que é um episódio singular. Por que as mulheres não figuram na liderança apostólica, por exemplo? Por que elas não figuram na liderança dos pais da igreja? E assim sucessivamente. Então, a história vai se debruçar sobre fontes que mostram a ausência ou a presença das mulheres, por exemplo, na liderança eclesiástica ao longo de um determinado tempo histórico. Sempre, obviamente, trabalhando com um recorte histórico. A necessidade dos estudos da história da religião para o desenvolvimento do fenômeno religioso é de vital importância. Por quê? Porque a história, ela torna-se base e fundamento de investigação para qualquer outra ciência.
né? Então, qualquer outra ciência que se ocupe do fenômeno religioso, ela não pode desprezar algumas informações históricas. Por isso, a história da religião, ela é extremamente válida e importante. Perceba que, além da descrição e da informação de dados que são relevantes, a história da religião também oferece o seu método específico de pesquisa. Ou seja, o estudo minucioso das fontes, o destaque para as línguas originais, né, estudar as línguas originais, e isso está muito relacionado aos textos sagrados, né, que são os documentos mais significativos da religião. Também o método histórico utiliza-se muito da cronologia do desenvolvimento histórico, as passagens internas que ocorreram no tempo e por que elas ocorreram e de que forma elas ocorreram. E também o método histórico, que é o chamado método da neutralidade. Eu estou utilizando neutralidade aqui, vou utilizar a palavra neutralidade entre aspas. Todo mundo sabe que nenhum pesquisador é neutro diante do seu objeto de pesquisa. Mas o historiador, por exemplo, ele tenta passar uma neutralidade diante do seu objeto de estudo para não comprometer o que nós chamamos de caráter científico. Um historiador, ele precisa estar o mais isento possível do seu objeto de estudo, embora saibamos que essa chamada neutralidade científica seja muito complicada, seja muito difícil também. O historiador, ele acaba se tornando um especialista de determinado fato do fenômeno religioso, ou até um especialista dentro de uma determinada religião. Há um historiador que é especialista em judaísmo, historiador que é especialista em islamismo, historiador que é especialista no cristianismo medieval, no cristianismo da Reforma, no cristianismo do século XX, no cristianismo pentecostal, no catolicismo, a partir do Concílio Vaticano. Então, são várias especializações dentro dos recortes daquilo que nós chamamos ponto de vista da religião. O segundo método para avaliar a religião, método histórico, é o que nós chamamos de método comparativo. É o ponto de vista histórico comparativo. Esse ponto de vista histórico comparativo, ele aproxima, né, e vai ilustrar de forma mútua usos e costumes, narrativas, ritos dos povos e das civilizações. Quando eu estudo religiões de forma comparativa, comparo o cristianismo com o islamismo, por exemplo, eu tenho que comparar os rituais, eu tenho que comparar os usos religiosos, das palavras, das terminologias, as narrativas, para compreender o fenômeno religioso. Então, há uma parte da história das religiões que estuda as chamadas religiões comparadas. Então, comparando as religiões entre si para entender melhor a sua organização e entender melhor o seu valor. O famoso Friedrich Max Müller, que nós vimos bastante na aula anterior, o Max Müller era um comparativista. Ele trabalhava com as religiões, com a religião dos indianos, a religião hindu, o hinduísmo, e fazia uma comparação desse sistema religioso com o cristianismo, né? Para que ele tivesse uma compreensão mais forte, mais real do fenômeno religioso. O método comparativo é um método descritivo, mas também tem um alto teor interpretativo também nessa sua descrição. Quando você compara sistemas religiosos, há um grande perigo que nós precisamos evitar nos estudos da religião, que é exprimir juízos de valor, né? Exprimir significados pessoais, observações pessoais naquilo que nós estamos analisando ou estamos comparando. É uma tendência, né? Aquele que trabalha com a comparação, com o método comparativo, tem uma tendência de exprimir juízo de valor. Essa religião é melhor do que a outra por conta disso e por conta daquilo. Esse é um cuidado que todo acadêmico, que todo estudioso da religião precisa ter. A gente sempre precisa levar em consideração, e eu queria que você lesse essa tela comigo, porque o que durante muitos séculos foi algo singular para o Ocidente cristão,
cristão, em tempos mais recentes foi encontrado em outras religiões, sob forma muito semelhantes, por meio de fatores como o conceito de messianismo. Messianismo não existe só no cristianismo. O conceito de Deus que se fez homem não existe só no cristianismo. As narrativas do nascimento dos fundadores da religião. Nós temos a narrativa do nascimento de Moisés, do nascimento de Abraão, nascimento de Jesus. Então, há algumas religiões que também têm as narrativas dos seus fundadores. A necessidade de sacrifícios de sangue para remissão e uma série de coisas muito similares que foram descobertas a partir do método comparativo. Nesse caso, é importante entendermos que, pelo método, nenhum fenômeno religioso, pode ser encontrado em uma única religião. Um fenômeno religioso não é exclusivo de uma única religião. Ele acaba tendo o seu similar, ele acaba tendo algo muito parecido numa outra religião. Por isso, a validade também de se comparar as religiões dentro desses estudos. Lembro mais uma vez que eu não vou comparar para dizer que uma é melhor do que a outra ou que uma é inferior à outra, não é isso. Mas comparar para entender como é que o fenômeno religioso trabalha dentro dessas diversas religiões. Então, essa é o que nós chamamos de história da religião. O próximo passo na apresentação dos nossos estudos, nós vamos encontrar a sociologia da religião. A sociologia da religião, como o próprio nome diz, sociologia, ela trabalha com as questões que envolvem a relação entre a religião e a sociedade. É importante também informar aqui para vocês que a sociologia da religião não é uma etnologia. Eu não estou fazendo uma descrição etnológica, porque eu não estou tratando de uma sociedade chamada primitiva. Desculpe usar o termo primitivo, vou usar aqui, pedir a licença para usar o termo primitivo entre aspas, porque primitivo é sempre o olhar do outro que diz que aquela cultura é primitiva. Mas culturas anágrafas, por exemplo, culturas de povos que não sabiam escrever, culturas anágrafas, sociedades ágrafas, que não sabiam escrever. A etnologia trabalha muito com essas sociedades ágrafas. A sociologia da religião já trabalha com as sociedades complexas, com aquelas sociedades que já têm uma complexidade maior na sua formação, no seu próprio desenvolvimento. E, ao estudar as sociedades complexas, a sociologia da religião vai estudar o fenômeno religioso. Embora o fenômeno religioso esteja nas sociedades ágrafas, nas sociedades sem escrita, ou chamadas primitivas, entre aspas, ele lá não é tão complexo assim. Nas sociedades complexas, o fenômeno religioso se mostra e se faz efetivamente mais complexo. O Peter Berger, que é um famoso sociólogo que estuda a religião, ele diz que toda a sociedade humana é um empreendimento em construção do mundo. E a religião ocupa um lugar destacado nesse empreendimento de construção do mundo. Então, por isso é importante ressaltar que a sociologia da religião faz apenas aquilo que é a sua tarefa própria. Ou seja, aplicar os critérios teóricos metodológicos da sociologia e suscitar os questionamentos sociológicos à religião, considerando a área de ação, a ação religiosa, como uma área parcial da atuação social. Então, eu atuo na religião, atuo também na sociedade, mas a religião não é toda a sociedade. É uma parcela, é uma pequena parcela da atuação social. Por isso, a sociologia da religião não trabalha com causas religiosas, apoiar ou reforçar determinadas causas religiosas. A sociologia da religião não trabalha dentro desse aspecto. Para o Émile Durkheim, um dos fundadores da sociologia, e a gente já trabalhou aqui a questão funcionalista, para o Durkheim, a religião permite romper com aquelas doutrinas individualistas. E, inclusive, romper com a doutrina materialista, chamada doutrina do marxismo. Pois ela vai nos mostrar como
a produção se realiza por meio de representações que a produzem. E aí a religião está presente nessas representações, reproduzindo também o modo de vida da sociedade. O Durkheim vai dizer que é na religião que se encontra o fundamento e a gênese do social. Então percebam, na religião se encontra o fundamento e a gênese do social. O princípio de coesão social, a estruturação do pensamento humano nascem a partir da religião, na opinião do Émile Durkheim. Daí, trabalhar a sociologia será algo extremamente importante. Uma linha originária da sociologia, da religião, é uma linha que trabalha com a parte da crítica à religião. Utiliza muito o conceito de alienação do Marx, trabalha também com os conceitos elaborados pelo Friedrich Engels, que foi o grande parceiro do Marx. Eles utilizam a luta de classes e, por isso, reconhecem a religião como algo puramente social, mas, por um lado, também como expressão de protesto contra as condições sociais existentes. Ela pode servir como protesto para as condições sociais existentes, mas também pode ser o ópio do povo, por se caracterizar num sentido ilusório. A gente já viu esse debate quando discutimos, quando trabalhamos a questão da alienação marxista. A sociologia da religião, ela se apresenta de forma crítica a qualquer traço de dominação religiosa, ou então de manobra daquilo que nós chamamos dos menos favorecidos. Mesmo a sociologia funcionalista do Durkheim, ela vai perceber a religião como um fenômeno que articula rituais e símbolos que tem efeito de criar nos indivíduos afinidades sentimentais. E essas afinidades sentimentais vão constituir a base de classificações e de representações coletivas. Desse modo, então, a sociologia tem uma contribuição muito grande para os estudos da religião, que vão muito além do caráter espiritual, do caráter metafísico da religião. É entender como a religião permeia o meio social, como ela opera a coesão individual. Então, não podemos desprezar a sociologia da religião. Então, percebam que eu tenho, dentro desse trabalho que estamos fazendo de trazer as ciências humanas e sociais para estudar o fenômeno religioso, eu tenho, além da fenomenologia, e aqui eu estou descartando a fenomenologia, mas estou trazendo os estudos da história e passando a história das religiões, estou trazendo os estudos da sociologia da religião, e aí poderíamos trazer a psicologia da religião, também a antropologia da religião, que seriam ciências que nos auxiliariam a compreender o fenômeno religioso. E aí vem uma pergunta, né, que se faz, que é importante colocarmos aqui para vocês nessa nossa aula. Qual é a relação que há entre as ciências da religião e a teologia? Há como ter um relacionamento entre ciências da religião e teologia? Então, a gente verá aqui. Porque esse é um tema muito debatido, é um tema muito disputado e também é um tema muito sensível. Por quê? Porque a teologia seria a mãe e a ciência da religião seria a filha emancipada. E sempre há um problema aí quando você tenta resolver essas questões entre mãe e filha, né? Há sempre algumas questões, né, de domínio que vão querer aparecer nessa relação entre a teologia e a ciência da religião. Agora, também é importante frisar que a teologia não vive sem o estudo da religião e o estudo da religião não vive sem a teologia. Eles precisam se complementar, ambos precisam trabalhar juntos. As ciências da religião não dependem da teologia, é claro, há muito tempo, não se confundem com a teologia há muito tempo, mas trabalham com áreas que se dedicam a questões muito iguais, né? Muito semelhantes, parcialmente iguais, inclusive, né? Agora, por que ciências da religião, o estudo das religiões, é diferente da teologia?
um ponto principal, um ponto crucial. Eles não partem do mesmo lugar, não têm o mesmo lugar de partida. Os estudos da religião, eles, para fazer o estudo dos fenômenos religiosos, eles partem das ciências. Não há o requisito ou pré-requisito da fé. A teologia, especificamente, e vocês como futuros teólogos, estudantes aqui do curso de teologia, sabem que um ponto primordial da teologia é a questão da fé. O ponto de partida da teologia é a fé. O ponto de partida do estudo da religião não é a fé, né? O cientista da religião parte das ciências. Ele não tem compromisso com uma comunidade de fé. Ele não tem compromisso com o credo religioso. Ele também não tem compromisso com o pragmatismo teológico. Essas diferenças de aproximação e de resultado entre ciências da religião e teologia necessariamente não afastam uma da outra. Elas podem partilhar, elas podem estar utilizando o mesmo caminho. Os métodos de abordagem são métodos diferenciados, mas muitas vezes o fenômeno é o mesmo, né? E se partilharem dessas mesmas possibilidades, ciências da religião e teologia vão se desenvolver de forma muito grande. Não é raro um teólogo, membro de uma comunidade de fé, ele se transformar num estudioso das religiões. Não é raro isso, né? Mas um teólogo ou um cientista da religião, dificilmente ele vai conseguir ser um bom teólogo. Essa diferença é importante. Um teólogo, se ele utilizar o método correto, ele conseguirá ser um bom cientista da religião. Mas um bom cientista da religião, dificilmente conseguirá ser um bom teólogo, pelas questões do método, pela questão das abordagens e da partida que o próprio fenômeno da própria abordagem da teologia tem, que é a questão essencial do credo, a questão essencial da fé. Por isso essa disputa entre ciências da religião e teologia, ela já caiu já há muito tempo, né? Ela é uma tensão que existe, mas na academia ela já está muito separada, muito clara e diversificada, cada um ocupando bem o seu local, ocupando o seu campo de estudo. Agora, por que um teólogo precisa conhecer o fenômeno religioso? Por que um teólogo precisa estudar o fenômeno religioso? O teólogo precisa estudar o fenômeno religioso porque ele precisa ter uma compreensão além daquilo que a própria teologia lhe revela a respeito do seu credo, da confissão ou da religião que teologicamente ele está estudando, está investigando. As ciências da religião vão utilizar-se de métodos apropriados das ciências humanas e sociais para fazer a investigação necessária nessa sua abordagem. Por isso, há uma aproximação, mas também há um distanciamento entre os estudos da religião e a teologia. Você que está estudando teologia aqui conosco, você pode se perguntar, mas então eu nunca vou ser um estudioso das religiões? Sim, você poderá ser um estudioso das religiões com muita tranquilidade, né? Fazendo dos seus estudos da religião algo muito importante. Mas você nunca vai perder o seu pressuposto inicial, que é a sua profissão de fé, a sua confissão de fé enquanto teólogo, aquilo que você está desenvolvendo. Ok? Fechamos assim, então, essa nossa quarta aula conceitual da nossa disciplina Estudos da Religião. Nós vamos voltar com a quinta aula e eu espero contar com a sua audiência nesse nosso próximo encontro. Muito obrigado.